Boa noite! Todo mundo meio anestesiado ainda, né? Louvores maravilhosos, louvores que tocam o coração do Pai, louvores que provocam aí esse tempo de adoração. E eu não tenho dúvida, como tenho falado, tempo de cura, tempo de salvação, tempo de libertação. Já começa desde o início das nossas reuniões. Então, fique atento a tudo aquilo que Deus está fazendo neste lugar, nesta noite, sobre a sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Muito bom. Bom, nós vamos continuar neste domingo, falando, ministrando, trazendo uma palavra sobre um dos 4 pontos do nosso projeto de vida. E eu quero fazer aqui ao contrário, ao invés de entregar no final, quero entregar o projeto de vida agora, no começo. Os cooperadores podem vir aqui à frente com o projeto de vida. Para quem não recebeu ainda o projeto de vida, levante a sua mão aí, aonde você está, bem alto, que os cooperadores vão entregar para você. Ali no cantinho, tem mais alguém? Aqui, tem mais alguém ali para trás? 1, 2... Ali atrás tem uma, ali, Carla, ali atrás. Ó. Deixa eu ver quem mais. Tem mais alguém que não recebeu ainda? Levante a sua mão aí, receba o seu projeto de vida. Seu projeto não, isso aqui é um material para você colocar o seu projeto de vida, né? Não tem nada pronto aqui? Então a gente vai escrever, vai orar, vai buscar em Deus. E é assim que nós temos feito nesses dias. Esse material, ele fala, pelo menos, de 4 pontos que nós temos que buscar nesse ano de 2023. É o meu relacionamento com Deus, meu relacionamento familiar, meu trabalho na escola, na faculdade, na minha igreja e no meu G100, na minha célula. Aqui é um norte, um guia para você poder buscar em Deus aquilo que você está sonhando para o ano de 2023. Nós falamos aqui já a respeito do meu relacionamento com Deus. O texto de Êxodo 33, quando Moisés conversava e, no bom sentido, discutia com Deus, né, como levar o povo naquela jornada, e nós falamos sobre isso, e essa mensagem está lá no YouTube. Se você ainda não assistiu, assista, para você entender um pouco mais de como você pode projetar o seu relacionamento com Deus, porque aqui são ideias práticas, é você ser bem objetivo naquilo que você quer para 2023. O que eu vou melhorar no meu relacionamento com Deus no ano de 2023? O que eu quero melhorar no meu relacionamento? Eu quero ter mais tempo de oração, quero ter mais tempo de jejum, quero ter um tempo a mais de leitura na palavra. O que eu vou fazer de prático? Escreve aqui. Eu quero ter mais 30 minutos de tempo com Deus. E o que eu vou fazer para isso? Eu vou levantar mais cedo, ou eu vou dormir mais tarde, ou eu vou deixar meia hora do meu intervalo de almoço, para quem vem na rotina de trabalho, eu vou fazer algo diferente. É assim que você vai preencher este material, com cada um desses pontos. O que eu quero e de que maneira prática eu vou fazer. E assim você preenche, aí você coloca tudo aquilo que você sonha para o ano de 2023. Deixa eu dar uma dica para você: seja exagerado, não economize, seja exagerado aqui nos seus pedidos. Ele pode dar, trazer e fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. É a palavra dele.
Está escrito. Então seja exagerado. Eu creio que você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida nesse ano de 2023. Tem sido assim até aqui. Nós temos experimentado coisas incríveis, seja na nossa vida familiar, no casamento, ministerial, financeira, em todas as áreas. O Senhor tem sido muito bom com as nossas vidas. E não é diferente com você. Nós somos filhos do mesmo Pai, e Ele não tem filhos prediletos. Ele tem sim, aqueles que se achegam mais, aqueles que têm mais relacionamento, aqueles que têm mais intimidade, mas hoje nós vamos falar bastante sobre isso, que é o ponto número 4. Pastor, você falou do número 1, e agora vai para o número 4? Eu estou falando isso, porque a pastora falou isso para mim. Como que você vai do número 1 para o número 4? Eu falei, eu vou, porque o Espírito Santo me guiou a ir do 1 para o número 4. É simples assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já diz o ditado. Então, eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 2, no versículo 41. O nosso texto aqui fala do versículo 46, mas nós vamos ler o 41 e seguintes. Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 41 ao 47. Nós vamos estar lendo agora, meditando sobre ele nesta noite. Versículo 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, esta é a Tua palavra. Sobre ela eu peço que o Senhor continue trazendo, não só sobre a minha vida, mas sobre cada um aqui, aqueles que estão conectados, Senhor, no nosso canal do YouTube, que eles possam ter a revelação, a clareza, o entendimento, que possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações, Pai, preparados para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. O que diz aí no seu projeto de vida, no ponto número 4? Qual é o seu compromisso para ampliar o reino de Deus no seu bairro? Qual é o seu compromisso no reino de Deus na sua cidade? Qual é o seu compromisso no reino de Deus no seu estado? Qual é o seu compromisso no reino de Deus na sua nação? Qual é o seu compromisso? Você já parou para pensar? Você já parou para refletir? Você já parou para entender isso? Qual é a sua função dentro da comunidade da graça? Pastor, mas é a primeira vez que eu estou chegando aqui. Nós estamos falando de reino de Deus. Nós temos sim a placa da igreja, nós temos a nossa visão, nós temos a nossa missão. Mas o que nós vamos falar aqui nesta noite é reino de Deus. O que eu vou fazer para amadurecer na minha fé? O que eu vou fazer para servir nos ministérios?
o que eu vou fazer? E nesse texto, talvez você já leu, já ouviu dezenas, centenas de vezes esse texto, como eu também já li, já vi este mês, no desafio que nós estamos vindo da leitura do Novo Testamento em 30 dias, eu li esse texto de novo. E foi aqui que o Espírito Santo me chamou a atenção, e por isso nós mudamos aqui essa ordem. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que quanto mais líderes, quanto mais pessoas maduras nós temos na igreja, mais seguidores ela terá. Mas aqui nós podemos ver também que não há sucesso sem sacrifício. Quando nós olhamos a história, quando nós olhamos para estes homens e essas mulheres, não há sucesso sem sacrifício, meus irmãos. Aqui nós vamos entender que a força viva, ela vem com o resultado na unidade. Eles estavam juntos, eles estavam unânimes. Então Atos 2, quando nós olhamos para esse texto, e foi o texto que foi citado aqui no início, nós podemos ver que é uma virada, que é uma mudança, que é um marco dentro do Novo Testamento. Mudou. Quando chega aqui, tudo muda. É mudança de nível. Por isso, nessa noite, preste bastante atenção, anote tudo aquilo que você puder anotar, porque nós vamos mostrar aquilo que o Espírito Santo me mostrou, algumas lições para nós podermos mudar o nosso 2023. Nós vamos ver que é natural, do mesmo jeito que esta igreja, ela teve um crescimento natural e explosivo. Vocês viram aqui no texto do versículo 41, 3.000 pessoas converteram. 3.000 pessoas, aqui no subtítulo da minha Bíblia diz que foram batizadas. Essa igreja começou com 120 pessoas, num local, num primeiro andar de uma sala em Jerusalém. 120 pessoas, homens e mulheres, que sonhavam, que queriam ver esta igreja acontecendo. E essa igreja dos 120, ela vem aos 3.000. As coisas acontecem, mas acontecem de maneira natural e explosiva, tudo ao mesmo tempo. Porque para Deus nada é impossível. Basta nós estarmos no centro da vontade dEle, basta nós fazermos aquilo que o texto fala. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui essas pessoas cheias de generosidade, cheias de carisma, com o caráter de Cristo. Eles andavam unânimes nas suas decisões, eles eram educados, eles delegavam os serviços. Mas o que mais me despertou aqui, nesta passagem, é que eram pessoas comuns como eu e você. Pessoas comuns como eu e você, fazendo coisas extraordinárias. E quando eu vejo essas pessoas comuns como eu e você, fazendo coisas extraordinárias, eu fico inquieto. Eu fico agitado. Eu fico de uma maneira assim que aconteceu lá, vai acontecer aqui também. Aconteceu lá, vai acontecer aqui na Comunidade da Graça, vai acontecer aqui em Paranaguá, em todas as igrejas que estiverem focadas neste contexto, desse texto. Pode acontecer, e assim, de uma hora para outra, como já declaramos aí há quase um ano, por que não aqui, por que não agora? Por quê? Vocês já pararam para fazer ou responder essa pergunta? Por que não explode? Por que não acontece? Por que não dá esse movimento todo? E essa foi a pergunta que eu vinha fazendo ao Espírito Santo e pedindo a revelação do Pai. Eu falei: Pai, aqui estão as atitudes que chamam a tua atenção. Ele falou: sim. E estas atitudes eu quero detalhar para vocês. E a primeira que me chamou mais a atenção foi o carisma.
carisma. Pastor, mas carisma não é algo indefinível. Carisma não é aquilo que ou você nasce com o carisma ou você não vai conseguir ter. Carisma não é algo místico. Não é nada disso. Carisma é quando você consegue atrair as pessoas até você. Quando você consegue atrair as pessoas aquilo que você está desafiado a fazer. Isto é carisma. E quando nós olhamos aqui para a Bíblia, nós vemos que algumas pessoas têm sim esse carisma com naturalidade, e outras um pouco menos, mas todo mundo tem. Só falta despertar, só falta dar um clique, só falta entender como chegar nesse estágio. Que estágio? De Pedro. Vocês lembram como é que era Pedrão? Sanguíneo. Um cara que era poucas palavras, já chegava quebrando tudo. E olha o que nós lemos aqui nesse texto. Pedro, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro se tornou carismático. Por que ele se tornou carismático? Porque ele começou a ter compaixão das pessoas. Porque ele se preocupava com as pessoas. Ele se mostrou amoroso com as pessoas. Ele conseguia explicar para as pessoas aquilo que elas tinham dúvida. Ele dava respostas práticas às necessidades de cada um. E quando ele trazia essa compaixão, esse amor com as pessoas e essas respostas práticas, ele se ligava a ela. Então Pedro, ele tinha compaixão. Depois da compaixão veio a ligação com as pessoas. Ele não colocava o foco nele, ele colocava o foco nas pessoas. Ele colocava o foco em Cristo, ele colocava o foco na palavra. Então Pedro, ele se ligava às pessoas como um imã. Quando chega um perto do outro ali, se liga, se conecta. Então Pedro, ele tinha compaixão, ele se ligou às pessoas e ele se conectou a eles através do quê? Da confiança que ele tinha na comunicação com alegria, na comunicação, na certeza que Jesus ia fazer, na comunicação e na confiança do otimismo que ele colocava na sua pregação. Ninguém gosta de pessoa pessimista. Nós gostamos de pessoas otimistas, nós gostamos da palavra, aquela que nos exorta, mas também traz esperança. Pedro, ele tinha confiança, e não só confiança, mas ele tinha convicção. Convicção do quê, pastor? Ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele deveria dizer. Ele tinha convicção e saía isso do seu coração com uma força tal que as pessoas eram impactadas, que as pessoas elas ficavam incomodadas. Eu fico imaginando quando Pedro termina essa pregação, as pessoas, isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Aqui alguns já sabem, né? Eu fico lá no meu escritorinho e fico imaginando depois, né? Pedrão veio, pregou. Aí eu fiquei imaginando, né? Um olhando para o outro. E agora? E agora? Recebemos essa palavra poderosa. E agora o que nós vamos fazer? E agora nós vamos ficar aqui parados? E agora nós vamos ficar aqui de braços cruzados? E agora nós vamos ficar aqui nesse mesmo lugar? Ou nós vamos cumprir com aquilo que está escrito na palavra? Nós vamos sair de Jerusalém e indo aí para os confins da terra pregando essa palavra. O que nós vamos fazer? E talvez você esteja assim. Talvez você está lá no seu G100, talvez você está aqui na igreja, talvez você esteja lá na sua faculdade, na sua empresa, talvez você esteja desse jeito. Você quer explodir, você quer avançar, você quer dar o próximo passo, você quer mudar de nível, mas não sabe como fazer. E aí eu falava, Espírito Santo, como fazer isso? Como tornar uma pessoa que pensa que não é carismática em uma pessoa carismática?
Quero dizer para vocês que todas essas características que nós vamos falar aqui nessa noite já estão dentro de você. Todas as coisas já estão dentro de nós. E se você quiser se tornar uma pessoa carismática ou ainda mais carismática, ame a vida. Pedro amava a vida. Ame a vida. Celebre a vida. Pare de se queixar. Pare de reclamar. Aproveite a tua caminhada, aproveite a tua jornada, aproveite essa estrada que você está andando aí, ame a vida. Você quer ser uma pessoa carismática? Trate bem as pessoas, espere o melhor delas, acredite que elas vão te trazer o melhor, vão te entregar o melhor, vão fazer o melhor. Às vezes o melhor delas não é o melhor que você esperava, mas é o melhor que elas estão entregando. Então trate bem as pessoas. Você quer ser uma pessoa carismática? Dê esperança. Todo mundo quer ter esperança. Vocês se lembram? A esperança não é a última que morre, mas é a única que fica quando tudo se vai. Porque é Cristo em vós a esperança da glória. Dê esperança às pessoas. Doe-se para as pessoas. Sirva as pessoas. Compartilhe com as pessoas o seu coração. Compartilhe com as pessoas a sua sabedoria. Compartilhe com as pessoas os seus recursos, o seu dinheiro. Compartilhe. Seja sensível. Seja verdadeiro. Seja sincero. Você está vendo como todo mundo pode ser carismático? Basta nós colocarmos em prática, talvez alguma dessas atitudes que está faltando no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa caminhada. Ame a vida, trate bem as pessoas, compartilhe a sua sabedoria, os seus recursos, o seu coração, doe-se para cada uma delas. E você vai ver essas pessoas se achegando a você. Você vai se tornar um imã para essas pessoas. Você vai ver as coisas mudando no seu G100. Você vai ver as coisas mudando aqui na nossa comunidade. Você vai ver as coisas mudando na sua casa, no relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Você vai ver o céu se abrindo sobre a sua vida. Colocar em prática. Quando nós olhamos aqui no versículo 47, é onde fala sobre isso. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Seja simpático. Seja sincero, seja verdadeiro, e você vai ter as pessoas junto de você. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém... Gente, hoje é dia de parar. Lembra que nós falamos aqui há 2, 3 semanas atrás? Para de arrastar as coisas velhas para um ano novo que começou. Pare de arrastar coisas velhas de 2022, de 2021, de 2020 e para trás, para um ano novo. Deus está te dando um ano novo, uma oportunidade nova, para você começar tudo diferente. Por isso, seja carismático, como foi aqui na vida de Pedro. A outra lição que eu aprendo nesse texto é a generosidade. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
nós podemos ver que toda a igreja, ela desfrutava do quê? Unidade e generosidade. Era um espírito que estava no meio dele, um espírito bom, um espírito de generosidade. E todo mundo começou a se contagiar por esse espírito de generosidade. E esse espírito se espalhou no meio deles. Até que um casal, Ananias e Safira, eles apenas fingiram. Apenas fingiram. Pastor, mas eles não venderam lá os seus campos, não trouxeram aos pés dos apóstolos? Sim. Mas o que diz o texto? E vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém era obrigado a fazer isso. Ninguém tinha o compromisso de fazer, vender. Mas aqueles que sentiam isso no seu coração, eles vendiam tudo e entregavam tudo. O que aconteceu com Ananias e Safira? Eles venderam seu campo, venderam suas terras. Só que eles guardaram uma parte. E o que acontece aqui quando nós olhamos para esse momento? Pastor, eles não foram generosos? Vamos colocar uma parte, porque eles trouxeram uma parte. Mas o problema aqui era a motivação do coração deles. Eles estavam fingindo ser generosos. Eles queriam ter a aparência de generosos. Eles estavam aqui com o pecado da falsidade e da mentira. E o que aconteceu com Ananias e Safira? Foram fulminados. O problema é que muitas vezes nós queremos ter só a aparência de generosos. De aparência nós queremos viver no nosso meio. Quando nós olhamos para esse casal, eles acabaram se apegando ainda às suas posses. Eles concordaram em mentir. Eles fingiram ser uma coisa que eles não eram. O problema era pensar que poderiam passar apenas pela aparência de generosos. O problema é que eles estavam mais preocupados com a sua imagem do que com o relacionamento com Deus. Generosidade. Muita gente ainda hoje está lutando com essas questões. Muita gente ainda hoje acaba vivendo, e nós estamos num mundo que é capitalista, sim, pensando que se nós continuarmos nos apegando aos bens materiais, é que nós vamos ter poder, é que nós vamos ter força, é que as coisas ficarão aí de um jeito diferente. Ficamos presos às posses, achando que nós seremos mais capazes de fazer isso ou aquilo no nosso dia a dia, na nossa rotina. Quero dizer para vocês que a matemática de Deus, ela é completamente diferente. A matemática de Deus é radicalmente diferente. Ninguém vence a Deus no dar. Ninguém vence a Deus no dar. Não pensa que se você pegar e depositar tudo que você tem, que você vai ficar sem nada.
que você vai falar assim: Deus, eu dei tudo, eu venci. Você vai ter uma bela surpresa. Quando eu falo isso, amados, não estou fazendo apelo a dinheiro aqui, não. Aliás, eu falo isso com bastante tranquilidade, com bastante paz no coração. Se tem algo que nunca nos pegou, foi mamon, foi dinheiro. Nós sempre soubemos trabalhar muito bem com isso, sabendo o lugar dele, de servo e não de senhor. Nós conseguimos administrar muito bem todas essas coisas. Então, quando nós entendemos aquilo que o texto está falando, Deus se alegra em satisfazer as necessidades dos seus filhos. Deus se alegra a satisfazer as necessidades daqueles que o seguem e que fazem, como foi falado aqui no início, sem troca, sem barganha, sem negociata. E esta matemática, ela é tão radicalmente diferente, que Ele não apenas te devolve os recursos, mas Deus, Ele dá de si mesmo para você. Que é isso, pastor? Como assim? Ele não te dá só o recurso financeiro, Ele te dá a saúde, Ele te dá a provisão em todas as áreas e esferas que você precisa. Ele te livra do devorador, do salteador, dos gafanhotos migrador. Ele te dá uma saúde plena. Ele te dá uma força que vem do alto. A palavra de Deus diz: qual o nome de Deus? Eu sou. O que você precisa? Quando você é generoso, quando você devolve aquilo que está escrito, você tem bênção sem medida sobre a sua vida. Ah, pastor, mas isso aí é Velho Testamento. Sim, Malaquias 3:10 e tantos outros textos que falam, começando desde as primícias lá atrás. Você quer Novo Testamento? Novo Testamento é tudo. Novo Testamento não fala de dízimo de oferta. Não tem nenhum texto falando de dízimo de oferta. Mas o Novo Testamento fala de você trazer tudo. É com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma. É tudo, não é 10%. Então, se você quer discutir dízimo, oferta, generosidade, traz tudo. E outra coisa, geralmente quem discute sobre dízimo e oferta é porque não é dizimista e nem ofertante. Só discute quem não é. Então, cultive generosidade. Uma outra coisa aí, o Espírito Santo me lembra aqui, do mesmo jeito que foi com Ananias e Safira, que era tudo, eles esconderam um pouco. Você não precisa responder não. Os seus 10%, é 10% mesmo? Conseguiram entender? Seu dízimo é seu dízimo? Ou seu dízimo é 5%? Seu dízimo é 6%? Seu dízimo é 8%? Seu dízimo é 9%? Pensa aí, não estava nem escrito aqui. Cultive a generosidade. Que jeito, pastor, eu vou cultivar isso? Seja grato por tudo que você tem. Começa por aí. Começa do começo, daquilo que está na sua mão. Não queira ficar olhando para o vizinho, não queira ficar olhando para aquele que está do outro. Não! Cultive, seja grato por aquilo que você tem. Faça a partir daquilo que você tem nas suas mãos. Não precisa inventar nada. A semente já está nas suas mãos. É Ele quem multiplica. É Ele quem traz a existência. É Ele quem frutifica. É Ele quem cria todas as coisas. Mas se você
não cultivar essa generosidade, colocando as pessoas em primeiro lugar e continuar colocando coisas, também não vai. Coloque as pessoas em primeiro lugar e não as coisas. Assim você vai cultivar a generosidade. Não permita que a ganância te domine. Não permita que entre a inveja no teu coração. Fique firme na palavra. Considere o dinheiro como seu servo. Pastor, mas dinheiro Tem um livro que chama-se O Seu Dinheiro. Howard Dayton. Ele começa falando ali no prefácio que Deus tratou o dinheiro de uma maneira tão séria que, se você pegar as Escrituras, ele fala mais sobre dinheiro do que fé, oração, palavra, os milagres. 2.350 versículos falam sobre dinheiro. O único lugar que você vê Jesus falando Senhor e Senhor é quando ele fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você vai servir bem a um, ou vai servir bem ao outro, a Deus ou ao dinheiro. Considere o dinheiro como seu servo. Tenha o hábito de fazer doações. Tenha o hábito de você ser um ofertante. O dízimo, ele protege aquilo que você tem. As ofertas multiplicam o seu celeiro. Muitas vezes as pessoas não entendem a diferença de dízimo e oferta. Dízimo é proteção. Oferta, multiplicação. Seja generoso, faça doações. Talvez vocês não saibam, mas aqueles que participam, aqueles que estão juntos, aqueles que são dizimistas, aqueles que são ofertantes, aqueles que já estão nesse corpo, na comunidade, eu quero dizer que você participa, possivelmente, de coisas que você nem imagina. Começando lá no Covid, quando teve aqueles problemas lá em Manaus, que faltava oxigênio. Quem lembra aqui que faltava tubo de oxigênio lá? Quero dizer que esta comunidade enviou recurso para comprar tubos de oxigênio lá em Manaus. Quando estava no meio da Covid, a missionária Edmeia Williams, quem conhece aqui? Ela tem um trabalho no morro da Dona Marta, no morro da Dona Marta, que tem uma casa Marta e Maria, que ela atende crianças. E quando parou as pregações, as ministrações, ela contando que as ofertas vinham dessas viagens dela, e que ela estava precisando de recurso, eu estava assistindo uma live dela junto com o pastor Osmar, que aliás estará conosco aqui no domingo que vem. Na hora o Espírito Santo me incomodou. Eu não lembro se era, acho que era o Josué ainda, o tesoureiro, se não me engano. Não lembro se era o Josué ou se já era o Júnior. Eu só falei assim: faz o Pix, transfere. Lá no Rio de Janeiro, lá no morro da Dona Marta, ajudando, semeando. Logo que começou essa pandemia, um irmão me chamou na casa dele para tomar um café. E no final dessa conversa, ele trouxe uma oferta generosa. Falou assim: pastor, isso daqui é para a ação social da igreja. Eu estava aqui orando e o Espírito Santo me levou a essa ação prática. Falei: irmão, tem certeza? Não é dízimo, não é oferta, não é... Falou: não, pastor, esse daqui é para ação social, depois vem meu dízimo, depois vai vir uma outra oferta, mas quando eu fiz esse negócio e entrou este volume de dinheiro, eu separei e coloquei aqui.
atendemos todas as famílias, ninguém passou necessidade. Está a Tânia aqui, o Samuel está trabalhando, ninguém passou necessidade nessa comunidade, não só por esse recurso, mas porque esse recurso, do jeito que parou, ia sobrar no nosso caixa, e nós já também distribuímos na nossa cidade, nós ajudamos vários pastores, através do Conselho de Pastores da AMEP, na época era o pastor Mauricio, o presidente. Nós ofertamos cestas e cestas básicas com o recurso que entrou, e nós continuamos ofertando, continuamos fazendo internação de jovens no meio do caminho. Nós ajudamos, vocês viram aqui o pastor João Luiz, nós semeamos na vida dele lá na Argentina. Lá na Argentina. Amados, a nossa igreja é uma igreja generosa. Média, 10, 12, 15 famílias nós atendemos aqui todos os meses. No meio da pandemia, nós pagávamos até internet, para ninguém ficar sem assistir culto, para nenhuma criança ficar sem aula. Água, luz, internet, alimentação. A expansão para Curitiba, que daí já, período do Júnior aqui, nós semeamos lá. Uma igreja generosa. E eu fui anotando, tem tantas coisas aqui, mas nós nos apegamos muitas vezes às posses que nós temos, com medo de ficar sem, com medo que não vai dar, com medo que vai acabar, com medo que eu vou passar dificuldade. A palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão, não vai faltar. A vida ela parece dura, mas quando nós temos um estilo de vida, amados, com esse coração de entrega, de generosidade, nós vamos produzir muito e muito para o nosso futuro. Nós não vamos enxergar agora, nós não vamos colher agora, até porque quando nós plantamos uma semente, ela não nasce de um dia para o outro. Tem um processo, tem um tempo. E o diabo quer sim nos prender, quer sim nos amarrar, como diz o texto de João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. É bastante, não é pouco. Por isso, quando eu falo para você pegar seu projeto de vida e ser exagerado, seja exagerado, porque Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. E antes de eu seguir, quero perguntar se tem alguém nessa noite, nesse momento, ou que está assistindo, mas principalmente aqui, que gostaria de dar um testemunho sobre aquilo que Deus fez nesta área, a partir do momento que você deu um passo de fé, que você ofertou, que você semeou e que foi generoso. Tem alguém? Rona, quer? Cadê? Tem um microfone aí, Júnior? Meu testemunho é rápido, é resumido. Eu saí de férias no final de ano, e eu estava em Foz, e a gente participou de alguns cultos lá na comunidade, e um dos desafios no último culto era sobre as primícias, e eu estava sem grana, eu tinha separado uns dólares para ir no Paraguai, e aí eu estava sem real nenhum, né? E quando foi feito o desafio, eu peguei $100 e dei de oferta. Acho que estava 5,25, 5,30 o dólar. Mas dei de oferta porque
O Senhor falou comigo. Não estou aqui para aparecer por causa de valor, não é por isso. Quero contar o que o Senhor fez. E naquele momento, como sempre gosto de ofertar assim, não barganho com o Senhor. E dei oferta, falei com a Camila Moral, vou dar de oferta. Minha esposa nunca me questiona nas ofertas, né? E o Senhor, dia 3 de janeiro, isso 31 de dezembro, 3 de janeiro eu vim embora. Dia 4 voltei a trabalhar. Na semana seguinte, eu recebi um telefonema, a minha chefe estava de férias. Eu recebi um telefonema, ela falou: Ronaldo, final da tarde isso, eu tenho algo para te contar, mas depois eu te ligo. Já pensei, alguma coisa, né? Alguma notícia ruim para mim. E passou as horas, 6 horas, 7 horas, eu fui para casa, 9 horas ela me ligou. Ela falou bem assim: é notícia boa. Eu recebi uma ligação hoje da fundação que eu trabalho, e eles vão pagar 3 anos de atrasado que teve lá num benefício que você tinha, que eles deixaram de te pagar. Eu nunca contei com esse dinheiro. Só queria dizer para vocês que foi 30 vezes mais do que eu ofertei. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém mais que gostaria de dar um testemunho a respeito disso? Deus é incrível. Sei que não está aqui, tem alguns irmãos que já testemunharam para mim, e eu vou desafiá-los, talvez para a próxima reunião, ou se não no próximo domingo ou na outra, falar a respeito disso. Então, amados, parece difícil, parece que a vida é dura, parece que as coisas, mas a nossa vida em Cristo, ela é abundante, ela é maravilhosa, não falta, Ele traz à existência coisas que nós nem imaginamos. Então, é carisma, já está dentro de você. É generosidade, já está dentro de você. E o outro ponto que me chamou a atenção aqui, a outra lição que eu tiro é o comprometimento. Quando nós olhamos aqui no versículo 42 e no versículo 46, perseveravam, estavam juntos. A terceira lição é comprometimento. Comprometimento e tem um cara que é incrível sobre comprometimento, Estevão. Quando nós olhamos para a vida de Estevão, ele sabia o que tinha valor e o que não tinha valor. Quando você olha lá em Atos 6, no versículo 8, Estevão foi o primeiro mártir, mas porque ele tinha bastante influência. Ele tinha influência no meio do povo. E aqueles sacerdotes, aqueles líderes religiosos da época, não queriam que o nome de Jesus continuasse tomando corpo, porque eles estavam perdendo a influência no meio do povo. E pegaram Estevão e levaram diante de um concílio. E o que aconteceu? Estevão continuou firme. Estevão não abriu mão da verdade que estava dentro dele. Estevão não abriu mão das suas convicções. Estevão sabia que poderia ser executado. Estevão sustentou aquilo até o fim. Tanto que enquanto ele estava sendo apedrejado, e apedrejado por quem, amados? Por Saulo, que depois virou? Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele ainda não se abalou. O céu se abriu, ele falou assim: Pai, Jesus, perdoa eles. Perdoa eles. Morreu olhando para o céu, pedindo que Deus perdoasse os seus assassinos. Comprometimento. Quando nós olhamos para esse texto de Atos 2, 42, 47, comprometimento chama a atenção. Neste crescimento para acontecer natural e explosivo no meio da igreja, tem que ter comprometimento. Você vive para quê? Por qual
causa você morreria hoje? Você tem uma causa para morrer? Eu não lembro quem falou isso. Também não estava anotado aqui. Se você não tem uma causa para morrer, você não tem uma causa para viver. Qual a causa que você tem? Você está comprometido com o quê? Você está aqui para quê? Para um cultinho gostoso, ar-condicionado, igreja bacana, louvor gostoso. Não, você está aqui para você honrar o nome de Jesus. Você está aqui se equipando para sair desse quartel-general de Cristo e ir lá para fora e apresentar Jesus para as pessoas. Você está aqui para fazer a diferença lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você tem um chamado. Você está aqui porque você foi escolhido. E aquele que foi escolhido não tem escolha. Você não tem escolha. Você vai tentar fugir, você vai tentar correr, você vai tentar se esconder. Mas Deus vai te pegar. Ele vai te pegar. Para de fugir. Faz o que você e eu e nós temos que fazer. Comprometimento. Mas por que Estevão morreu e morreu perdoando? Quando a gente olha para a vida do Estevão, a gente vê que ele tinha a presença de Deus na vida dele. Atos 6:8 é a presença de Deus na vida dele. Só assim nós conseguimos perdoar. Só assim nós conseguimos se comprometer com uma causa. Só assim nós conseguimos fazer a diferença. Nós conseguimos fazer a diferença se nós formos como Estevão e ter os fundamentos bíblicos, os fundamentos da palavra dentro de nós. Como está lá em Atos 7. Estevão conhecia a sua história, o seu momento. Estevão, ele manteve os seus olhos em Cristo. Por isso ele perdoou. Eu imagino que se ele tivesse virado para o lado, capaz dele ter falhado. Mas ele estava com seus olhos em Cristo, estava com seus olhos na verdade, estava com seus olhos naquele que era o seu Senhor, o seu Salvador. Aonde você tem colocado os seus olhos? Instagram? Facebook? E na palavra? E na leitura? E na oração? E no devocional? Aonde você tem colocado os seus olhos? Tem colocado os seus olhos na verdade? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes a gente acha que Deus não pode fazer porque a gente não conhece Deus. Não conhece o que está escrito. Ele faz infinitamente mais, e vou repetir isso, e vou repetir isso. Muito mais. Ele não perdeu o seu foco. Ele estava focado. Amados, comprometimento é mais do que razão e emoção. Comprometimento, ele te leva para a vontade. Vontade, que vontade, pastor? A vontade de Deus. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Já falei aqui, o diabo sabe o que você quer. E Deus sabe o que você precisa. Comprometimento. O diabo sabe o que você quer. E Deus sabe do que você precisa. Mas não recebi ainda. Não recebeu porque não é a hora. Não recebeu porque não está preparado. Não recebeu porque talvez se Deus der, você vai se perder. E Ele não quer te perder. Ele quer você juntinho dEle, do lado dEle, caminhando com Ele. Salvando as vidas com Ele. Mas como fazer isso, pastor? Como que eu vou me comprometer nesse ano de 2023? Comprometimento começa no coração.
Comprometimento começa no coração, comprometimento vem antes da ação. Procura isso dentro de você, está aí dentro do seu coração. Pode estar bem escondidinho, mas está aí dentro de você esse comprometimento. Falta você dar uma ajeitadinha aí, falta você fazer uma avaliação das suas ações. Sabe por quê? Porque falar é fácil, mas quando nós temos que fazer, tem preço. E sabe qual é esse preço? É preço de sangue, é preço do sangue de Jesus. Esse é o preço do comprometimento. Se nós não nos comprometermos, nós não vamos sair desse mimimi aqui. Ah, pastor, mas comprometimento não dá para ser medido. Eu ouvi isso uma vez. Quero dizer para você que dá. Como que eu vou medir esse comprometimento? Abre aí a sua agenda. O que tem aí na sua agenda? O que tem aí no seu calendário? Com o que você se comprometeu a fazer amanhã? Essa é a medida do comprometimento. Você se comprometeu a discipular alguém amanhã? Você se comprometeu a ler a palavra com alguém amanhã? Você se comprometeu a visitar alguém no hospital amanhã? Você se comprometeu só com o teu trabalho, com as tuas coisinhas, com o teu umbigo? Você se comprometeu com o que amanhã? Comprometimento. E quando nós estamos comprometidos, sabe o que acontece? O Senhor nos capacita a tomar decisões. As decisões que nós precisamos tomar amanhã, elas ficam mais fáceis. Você precisa decidir o que é mais importante amanhã, por aquilo que você deve morrer, como eu acabei de falar aqui agora. Tome isso como base. Comprometimento te capacita a tomar as melhores decisões, porque se você está comprometido com Cristo, Ele vai te ajudar a você se decidir para aquilo que tem que fazer. Esse é o compromisso. Mas o melhor, o mais gostoso, e indo para o final, sabe com quem que aconteceu tudo isso? Com pessoas comuns, com pessoas igual a eu e você. É por isso que a Vanessa fala, nossa, mas quando você fala muito agitado, né? Agitado. Eu falei, eu sou agitado, eu gosto dessa palavra. Gente, é demais. Pessoas comuns fazem o sobrenatural. Pessoas comuns trazem o céu na terra. Pessoas comuns fazem as coisas acontecer quando estão cheias do Espírito Santo, quando estão cheias da presença de Deus. Sabe como foi com Filipe? Filipe era um homem comum, com resultados extraordinários. Filipe, ele ilustra bem o que é ser capacitado pelo Espírito Santo, e através da autoridade do nome de Jesus, o que ele poderia fazer para mudar o mundo. O extraordinário pode acontecer através de um homem comum, de uma mulher comum. Quando Deus coloca um pouquinho de dificuldade, uma pitadinha de dificuldade, mas enche do Espírito Santo, mas enche da presença de Deus, transborda dessa presença de Deus. Então os crentes da igreja de Jerusalém que nós olhamos, que nós vimos aqui, eles foram o quê? Perseguidos. O que aconteceu com ele? Eles saíram da cidade. E aqueles sacerdotes, aqueles que pensavam que estavam afastando estes homens e mulheres, o que estava acontecendo com o Evangelho? O Evangelho estava sendo divulgado, propagado, saindo como estava escrito, de Jerusalém para Samaria e até os confins da terra. Até aqui em Paranaguá,
até lá em Londrina, de onde nós viemos, seja onde for. Então Filipe deixa Jerusalém, um homem comum, uma pequena perseguição e um toque do Espírito Santo fez toda a diferença. Ninguém segura. Eu brincava com a Vanessa no começo, eu falo, graças a Deus que eu me converti ao Evangelho, eu me converti a Jesus. Eu fico imaginando se eu tivesse me convertido no Ronaldo Talibã. Vocês podem ter certeza que eu ia ser um homem bomba, porque eu queria fazer bem feito, eu queria fazer a coisa acontecer, mas graças a Deus, obrigado Jesus, o Senhor me trouxe aqui, porque aqui é o nosso lugar. Então faça, se comprometa com aquilo que você tem que fazer. Pessoas comuns como eu e você fazem a diferença. Cumpra com aquilo que Jesus, cumprindo com aquilo que Jesus disse em Atos 1:8. Quero convidar os músicos a subir. Concluindo, vocês entenderam porque eu falei que é natural e explosivo? O crescimento tem que ser natural e explosivo. Conversava com um amigo essa semana e contava com ele aquilo que nós já falamos há uns dias aqui. Amados, o ministério com Jesus, ele tem que ser alegre e divertido. Se não for alegre e divertido, tem coisa errada. Checa aí no seu coração. Tem que ser alegre e divertido, é leve. O ministério com Jesus é leve, é gostoso, porque se torna um estilo de vida. Você não faz força. Agora, um pouquinho à tarde, antes de vir para o culto, a pastora estava ali. Nosso pezinho de acerola, né? Estava lá, comentava isso também. Tem um pezinho de acerola, tem umas acerolinhas, está vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Estava lá. E essa semana estava ali, os cachorros andando, eu passando ali pelo pé de acerola. Eu não ouvi o pé de acerola gemendo para dar acerola. Simplesmente ela deu acerola. Por quê? Porque é natural para ela. E nós só vamos conseguir trazer as pessoas se essas atitudes foram naturais para nós. Sermos generosos, sermos comprometidos, sermos carismáticos, sermos sinceros, sermos corajosos, sermos disciplinados, sermos verdadeiros, sermos simples. Simples como Jesus. Só assim. Senão não vai. Agora o texto ele fala uma coisa muito importante. Versículo 44, e eu vou encerrar aqui. Todos os que criam. Todos os que criam. Talvez se nós lermos meio rápido, parece que isso é para todo mundo, né? É para aqueles que creem, para aqueles que sabem quem é Jesus na sua vida, para quem sabe quem é o Espírito Santo, para quem tem Deus como Pai e não como um Senhor distante. É para aqueles que criam, para aqueles que experimentavam dessa presença poderosa na vida dele. E o que mais me assusta é quando eu via uma pesquisa, já tem alguns anos, preciso até me atualizar sobre ela, do Instituto Barna, que ele diz assim, que dos 100% daqueles que se dizem evangélicos ou estão dentro de uma igreja, apenas 17% acreditam ou experimentaram um milagre na sua vida. 83% simplesmente estão esquentando o banco, ou tanto faz como tanto fez.
Mas aqui eu sei que não vai ser assim. Aqui eu sei que vai ser diferente. Aqui eu sei que em 2023 nós vamos 1 mais 1 vai ser 4. 1 mais 1 vai ser 10. 1 mais 1 vai ser 100. 1 mais 1 nós vamos chegar nesses 3.000 que Pedrão batizou aqui. É este o número que eu sonhei. É este o número que eu visualizei. Quero convidar você a estar de pé, porque com esse carisma que você vai sair daqui desta noite, com o seu coração generoso de doar, entregar, fazer, ofertar, lançar, o Senhor vai agir poderosamente na sua vida, na sua casa, porque é através de você, é através de mim. Os anjos sonhavam, queriam pregar este evangelho, mas Deus falou: não, eu tenho gente preciosa, eu tenho gente comprometida, eu tenho gente séria, eu tenho gente que vai fazer a diferença. Ei, fica tranquilo aí, anjão, que nós já vamos dar um jeito aqui. E sou eu e você, somos nós vamos avançar, nós vamos vencer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero louvar com você, antes de orar, que você possa ir analisando aí o seu coração, a sua vida. Pessoas comuns, é natural, é natural, é natural. Deixa o Espírito Santo te tocar.